Quero ler convosco o que está escrito na carta que Tiago escreveu. No seu capítulo 2, nós estamos estudando a carta de Tiago. E eu quero convidá-los a ler o versículo 14 em diante. Eu vou reler esse versículo porque nós estamos pregando dentro desses temas. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Tiago 2, 14, agora 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios os creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que fé sem obras é morta? Eu vou ler mais uns versículos que vai até o 26. Diz o texto 21, porventura, não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu as escrituras que diz, e creu Abraão a Deus, e ele disse, isso lhe foi imputado com justiça e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado e não somente pela fé. E de igual modo não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Nós iniciamos 15 dias atrás a falar sobre esse capítulo e nós falamos e demos o tema para essa mensagem, minha fé é verdadeira ou falsa? Nós já ministramos uma mensagem sobre isso e hoje nós queremos falar aos irmãos sobre a fé morta. O versículo 14, nós de leitura em diante, vai falar da fé morta. E é isso que eu quero nessa noite me deter, sobre a fé morta. A fé, meus amados irmãos, ela é uma doutrina chave do cristianismo. Não existe cristianismo sem fé. A fé é a chave do cristianismo. E é pela fé que nós somos salvos. Foi isso que Paulo escreve à igreja de Éfeso, lá usando o capítulo 2 e o versículo 8, dizendo o seguinte, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é pela fé, nós somos salvos pela fé. O justo, ele vive pela fé. Foi isso que Paulo escreve em outra carta, quando ele escreve à igreja de Roma, no seu capítulo 1, versículo 17. Paulo diz o seguinte, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então a fé é a chave do cristianismo. Sem fé não existe cristianismo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Foi o que o escritor aos Hebreus, a carta aos Hebreus, ainda não temos uma clareza de quem é o autor, de quem escreveu, mas o escritor aos Hebreus, ele escreve no seu capítulo 11, no versículo 6, dizendo o seguinte, ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Vejam que a fé é a chave principal do cristianismo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo aquilo que é feito sem fé é pecado. Tudo que é feito sem fé é pecado. Paulo, ele na sua carta de Roma, no capítulo 14, no versículo 23, Paulo vai dizer isso, que tudo que nós fizermos sem fé é pecado. Olha o que ele diz lá, mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado,
porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Outra versão, com clareza, diz: tudo aquilo que é feito sem fé é pecado. Por isso, meus amados irmãos, a fé se torna a chave principal, é imprescindível nós temos fé. E essa noite nós vamos falar sobre a fé morta. Vejam bem, fé, meus amados, fé é a certeza, queridos irmãos, ouvintes, de que Deus e consequentemente a sua palavra são quem são, indiferentemente de circunstância. Isso é fé, independente da circunstância. Estamos em pandemia, mas a nossa fé continua crendo que Deus é quem Ele é, e a palavra dele é quem ela é, independente da circunstância. Embora, meus irmãos, a fé é necessária para a salvação, agora nem todos os que dizem crer serão salvos. É, pastor? Sim. A fé ela é necessária para a salvação, mas nem todos os que dizem crer serão salvos. Tem base bíblica para isso, pastor? Vamos ler Mateus 7, 21, para fundamentar essa minha fala essa noite. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Repito, a fé, meus amados, ela é necessária, fundamental, é a chave para a salvação. Porém, nem todos que dizem crer serão salvos, porque não basta crer, tem que obedecer. Jesus, ao dizer essa palavra, ele vai falar isto, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, e como nós vimos nas redes sociais, postagens de pessoas que postam, eu creio em Deus, colocam versículos bíblicos, muitos deles com a vida pregressa, uma vida desordenada, pessoas em festas de bebidice, fotos seminuas com textos bíblicos, em uma posição inadequada, mas citando Deus, crê em Deus, mas não obedece. Então a fé é imprescindível, é necessária para a salvação, mas nem todos que dizem crer serão salvos, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, será salvo. Nós estamos vivendo num período que é moda ser gospel, é moda citar textos, é moda ter textos bíblicos em carros, ter nos seus perfis, Facebook, redes sociais, Instagram, textos bíblicos, mas a vida não condiz. Por isso que nem todos que dizem Senhor, Senhor, será salvo. Agora, pastor, quais são as características de uma fé morta? Quais são as características? Primeiro, é uma fé que não desemboca em vida santa. Uma das características de uma fé morta é uma fé que não desemboca em uma vida santa. A fé morta, ela está divorciada da prática da piedade. A pessoa não pratica, há um hiato, que quer dizer um espaço de tempo, há uma distância, há um abismo entre o que a pessoa professa e o que a pessoa vive. Há um hiato, um espaço de tempo, um abismo. Ela crê na verdade, mas ela não é transformada por essa verdade.
A verdade não encontra nela espaço para operar, para transformar. A verdade ela até chegou na sua mente, é verdade, mas não desceu ao seu coração a verdade. Ela conhece intelectualmente, ela conhece a verdade socialmente, ou conhece somente da leitura, mas não desceu no coração a verdade. É um erro pensar que apenas recitar, ou até mesmo defender um credo, ou até mesmo alguns textos bíblicos, ou defender um credo ortodoxo, faz de uma pessoa um cristão. Não é um erro pensar assim. Ser religioso, meus amigos, meus irmãos, não é sinônimo de ser salvo, não é. Você lembra de Nicodemos? Nicodemos, está escrito lá em João 3:2, este foi ter com Jesus de noite, diz o texto, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Olha o que Jesus responde a Nicodemos, e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, não basta ser religioso. O céu não é lugar para religiosos. O céu é lugar para quem nasceu de novo. O céu é para quem deixou a palavra surtir efeito em suas vidas. Vejam bem, Jesus disse a ele que saber é bom, mas isso não é tudo. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos, porque a salvação, ela não é para os inteligentes, não, a salvação é para os obedientes, a salvação é para os obedientes. Por isso, meu querido irmão, meu querido amigo, você que me assiste, não basta ser religioso, não basta conhecer intelectualmente a Bíblia, recitar textos bíblicos de cor, ter um credo e obedecer o credo ortodoxo, ser religioso de carteirinha, frequentador de igrejas. Não basta, precisa você nascer de novo. Mas o que mais, pastor, caracteriza uma fé morta? Caracteriza uma fé morta, é uma fé meramente intelectual. É isso que nós já estávamos citando. As pessoas, meus irmãos, como uma fé morta, elas substituem obras por palavras. É intelectual. Tu ouve a pessoa falar, ela conhece muito bem as doutrinas, mas elas não praticam a doutrina. Elas têm discurso, mas não têm vida. E a salvação é diferente, irmãos. A fé dessas pessoas que têm uma fé meramente intelectual, que é uma fé morta, ela é uma fé que está apenas na mente. Ela está na ponta da língua, mas não está na ponta dos dedos, da prática, do exercício. Isso é uma fé morta. Por isso, você não pode ter uma fé intelectual na ponta da língua, não, mas uma fé na prática, no exercício. É isso que Tiago tenta explicar para nós. Mas o que mais, pastor, caracteriza uma fé morta? É uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. É uma fé que não produz. Mateus 3:7 vai dizer o seguinte: mas vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Uma fé morta
é uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. A pessoa não demonstra na prática do dia a dia arrependimento. Uma fé morta é uma fé intelectual, é uma fé que não tem arrependimento, é uma fé que não tem uma nova vida, é uma fé que não tem um nascimento de novo. Mas o que, pastor? Quais outras características de uma fé morta? É uma fé sem nenhum valor, ela é uma fé inútil. A fé sem obras, meus irmãos, ela é inoperante, ineficaz, ineficiente, inútil, não tem importância nenhuma. Tiago aqui lhe dá um exemplo para ilustrar a fé morta. Ele fala aqui que um crente vem para a igreja, ou uma pessoa vem para a igreja sem roupas adequadas, sem comida, e agora uma pessoa com fé morta vê aquela pessoa sofrida, maltrapilha, sem alimento, sem roupa, vê essa situação e não faz nada para resolver essa situação, não faz nada para resolver o problema desse necessitado. Sabe por quê? Porque ele tem uma fé morta. Tudo que ele faz é falar simplesmente umas palavras piedosas, mas não tem obras. Olha o que Tiago escreve no versículo 15 desse capítulo que nós estamos estudando. Se um irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Quem tem uma fé morta, vê o necessitado e só fala palavras piedosas, só fala palavras bonitas, mas não faz nada, não tem uma atitude que possa ajudar. Comida e roupa, irmãos, são necessidades básicas. Olha o que Paulo escreve a Timóteo no capítulo 6, versículo 8: tende, pois, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. É o mínimo de dignidade de um ser humano, é ter comida e roupa. Ei, irmão, abra-se um parênteses para me citar aqui algo. Eu sou contra o assistencialismo. Eu sou contra o assistencialismo, que é tu ter o povo dominado por um prato de comida. Como os muitos governos têm prazer em manter o povo na miséria para se subordinar a eles, e dão assistencialismo. Eu sou a favor dos programas sociais de governo, mas não para viciar o povo a viver dependente exclusivamente disso e toda a vida. Sou a favor dos planos sociais de assistência social às pessoas, que alimentem e dê socorro na necessidade, mas que abram portas alternativas para a pessoa sair da miséria e do sofrimento. Não podemos aceitar assistencialismo de escravizar as pessoas para dominá-las e tê-las sobre o seu domínio, sobre o seu controle, sobre o efeito de uma cesta básica e de alguma coisa. Ei, devemos sim dar o peixe quando a pessoa não tem, mas também devemos ensinar a pescar. Esse é o ensinamento de Jesus. Jesus sempre deu auxílio, mas nunca deu assistencialismo. Ei, fica aqui a minha palavra. A igreja tem seu projeto de assistência social, mas não assistencialismo. Nós demos cestas básicas e trabalhamos para que as pessoas possam ir em busca, porque o trabalho dignifica o homem e engrandece a alma. O trabalho dignifica o homem e engrandece a alma. Você lembra do voto de Jó? Olha de Gênesis 28 e 20. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir. Ou seja,
é a base da sobrevivência e da dignidade humana, é o alimento e a roupa. Como crentes, meus irmãos, nós devemos ajudar a todos, e principalmente aos que professam a nossa fé. Foi isso que Paulo escreve à igreja de Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Deixar de ajudar o necessitado, irmãos, é fechar o coração ao amor de Deus. João disse isso lá na sua primeira carta, o apóstolo do amor, no capítulo 3, no versículo 17, ele diz o seguinte: quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas em obra e em verdade. Glória a Deus. Olha o que o sacerdote e o levita, na passagem do bom samaritano, eles podiam pregar sobre a sua fé, podiam fazer discursos inflamados sobre a fé, mas eles não podiam demonstrar a sua fé. O versículo 10, 31 do capítulo 10, casualmente descia, diz o texto, lá em Lucas: pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. De igual modo também o levita chegou àquele lugar, viu-o e passou de largo. Eles podiam pregar sobre fé, eles podiam pregar sobre a sua fé, mas jamais poderiam demonstrar a sua fé. Passaram de largo. João Calvino, ele vai dizer o seguinte: só a fé justifica, mas a fé que justifica jamais vem só. Vou repetir a frase de João Calvino, um dos pais da reforma da fé. Só a fé justifica, mas a fé que justifica jamais vem só, vem acompanhado com boas obras. Você lembra dos célebres, proféticas e também advertidas palavras do Mestre Jesus? Ele vai falar sobre isso, que a fé, ela é acompanhada das obras. E me caminho para o encerramento por causa da desigualdade do tempo. Mas o que mais, pastor, o senhor nos diria que são características de fé morta? É uma fé incompleta. Uma das características da fé morta é uma fé incompleta. As obras, elas são evidência da fé. A obra evidencia, são evidência da fé. Nós somos salvos pela fé para as obras. Vamos ler isso, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Olhe bem, meus irmãos, nós somos salvos pela fé para as obras. É indissociável. Não tem como, é incabível eu dizer que eu sou salvo pela fé se as obras que decorrem dessa salvação não são boas obras. E nós somos salvos para boas obras. Você foi salvo para fazer boas obras e para andarmos nela, não é fazer uma vez da vida. Ei, quando me converti fiz boas obras e está pronto. Não, andar nas boas obras. Não, no início do mês já fiz uma boa obra, a minha obra está feita. Um dia eu encontrei um amigo me contando que ele saiu cedo viajar de trabalho e ele, andando no asfalto, viu que tinha uma pedra. Ele estacionou o carro, tirou a pedra do asfalto e daí disse para mim: a minha boa obra do dia eu fiz. Ou seja, ele estava entendendo que fez uma boa obra, já estava encerrado, estava pago a cota. Não, boas obras não tem cota, é andar nas boas obras. É algo contínuo, permanente. Nós fomos salvos para andar nas boas obras. Se não tem obras, não tem fé.
Se não tem obra, não tem fé. A fé, irmãos, repito aqui, sem obras, ela está morta. E uma fé morta não salva ninguém. Ortodoxia sem piedade, ela produz morte. Mas essa noite eu vim dizer para você que Deus nos desperta para nós colocarmos a nossa fé em análise para julgarmos se a nossa fé é verdadeira ou é falsa. Na próxima segunda, vou pregar sobre a fé dos demônios e também sobre a fé que salva, a fé salva.